Bom dia, Gustavo. Bom dia, nossa audiência, para quem nós fazemos o jornal. Uma excelente quinta-feira a todos. E vamos às notícias, porque tem muita coisa importante acontecendo no Brasil. Muita mesmo, por isso que a gente colocou aqui, o tempo fechou e é importante que você nos ajude compartilhando o link da nossa transmissão nos seus grupos. Muita gente não recebe a notificação, então avise as pessoas, jogue aí nos seus grupos, espalhe pelo WhatsApp, espalhe pelo Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, onde você puder. Alan, vamos começar com essa que é a principal, né? General cobra do TSE medidas em casos de irregularidades nas eleições. As Forças Armadas chegaram a enviar 88 questionamentos ao tribunal sobre as supostas fragilidades. Indicado pelas Forças Armadas para atuar no Tribunal Superior Eleitoral, o general do Exército, Heber Garcia Portela, cobrou da Corte a adoção de medidas urgentes para prever e divulgar antecipadamente as consequências para o processo eleitoral caso seja identificada alguma irregularidade. A pressão segue a linha das críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas e a atuação do TSE durante as eleições. Eu volto a frisar, entre aspas, aqui, as consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada alguma irregularidade. O general quer que seja divulgado antecipadamente isso. E aí, Alan? Bom, como o presidente Bolsonaro tem dito desde o início, fiquem tranquilos, porque nós teremos eleições limpas, seguras e transparentes. É nisso que eu me apego, é nisso que eu acredito, naquilo que o presidente tem dito. Por quê? Porque ele, mais do que nós, sabe exatamente qual a necessidade da transparência e da segurança, não só por conta dele. Muita gente pensa que o presidente está preocupado com a sua reeleição. Não é verdade, o presidente não precisa disso. O presidente é um cara que passou 30 anos no Congresso, já podia estar aposentado em casa descansando, ele está ali numa missão. E quando ele fala de proteger, de gerar tranquilidade, transparência para as eleições, ele está se preocupando com o povo brasileiro, porque ele sabe que disso depende o futuro da nossa nação. Alguns aí do meio político acham que está tudo tranquilo, que as coisas estão normais, que vai acontecer, nós teremos problemas. Não teremos, não. Podem ter certeza. As Forças Armadas foram convidadas e estão participando do processo desde o início até a apuração. Não vai ser assim, a Bangu, como muita gente pensa que vai ser, não. Tem muita coisa acontecendo em Brasília. Claro que a maioria das coisas nós não sabemos, algumas nós sabemos e não falamos, são coisas de bastidores, mas tem muita coisa acontecendo e não podem ficar tranquilos, não terá aquilo que a esquerda gostaria, que era o golpe. Isso não vai acontecer. O general já deixou um recado claríssimo. Aliás, ele pediu urgência. A palavra de ordem do general foi urgência. Então, eu estou bem tranquilo, bem seguro naquilo que o presidente falou, deixando para trás toda a nuvem de desconfiança. Agora, a partir daqui para frente, confio 100%. Aliás, daqui para frente não. Sempre confiei, sempre disse isso. Mas daqui para frente, não mais discutindo essa temeridade das eleições. Muito pelo contrário, cada vez mais seguro daquilo que disse o presidente Bolsonaro. E aí nós vamos entendendo o cenário passado, Por que tanto ataque às Forças Armadas, por que levantaram tanta lebre, compra de Viagra, etc. e tal, tentando descredibilizar as Forças Armadas. Mas eu vou ler mais um trecho aqui das sugestões. As sugestões do general Portela constam da primeira versão do plano de ação para ampliação da transparência eleitoral. O general apresentou 6 propostas ao TSE, todas respondidas pela Corte. Nos esclarecimentos formulados pelas equipes técnicas e jurídicas, o TSE disse que o atual sistema de votação possui mecanismo para a recuperação de votos. O tribunal ainda listou os artigos de resoluções da Justiça Eleitoral, que prevêem respostas em casos de falhas. Foram ainda detalhados os procedimentos legais, aspectos técnicos que tornam possível a recuperação de votos em urnas que venham a apresentar algum problema. Em relação às medidas a serem adotadas diante de irregularidades nas eleições, esclarecemos que se encontram previstas na legislação eleitoral pátria. Em face da amplitude da expressão, destacamos alguns procedimentos previstos para atuação imediata, sem prejuízo do desdobramento judicial ou incidência de situação não prevista na legislação, respondeu o TSE. Fato é que é uma resposta
vazia, né? É uma resposta que não diz nada. E é por isso que o general se antecipa e quer divulgar agora, se pegarem fraude, como eles agirão. O que vai acontecer? Justamente para evitar lá na frente uma narrativa de que as Forças Armadas estariam dando um golpe no país junto com o presidente Bolsonaro. Acho que isso está muito claro, né, Alan? Pois é, muita gente desprezou o conhecimento dos engenheiros do IME, né? Vocês acham mesmo que aquele relatório, com centenas de apontamentos de questões preocupantes em relação à segurança, que aquilo ia ser mera formalidade, né? Pura formalidade? Claro que não. É claro que aqueles apontamentos, eles estavam ali num relatório, obviamente, para pedir o conserto de tudo aquilo ali. E isso tudo está sendo ajeitado. E aquilo que ainda não foi ajeitado, já se pediu urgência. Nada vai ficar para trás. Nenhum apontamento que foi feito pelas Forças Armadas em relação à insegurança vai ficar para trás. Todos serão cumpridos. Todos os requisitos apontados serão cumpridos. Isso é fato, né? E é por isso que o presidente está tranquilo. Aliás, é bom dizer que esse é o motivo do pânico do sistema. O sistema está em pânico, né? Não se pode mais esconder a popularidade do presidente, não se pode mais esconder que as eleições serão seguras, transparentes, limpas, né? E isso está deixando o sistema em pânico. Nós vamos falar mais à frente aqui no programa, né, sobre outras coisas que estão acontecendo, inclusive, né, sobre a própria mídia mainstream, os institutos de pesquisas, que começaram com Lula lá atrás, né, com 50 e poucos %, Bolsonaro com 18, 19, agora já estão falando em empate técnico, né? É claro que a gente aqui, desde o início, né, já batia muito nessa tecla de que Bolsonaro era reeleito no primeiro turno facilmente, que Bolsonaro teria aí por volta de 70% no primeiro turno, né? Até aquele momento, eles ignoravam, faziam chacota com a nossa cara. Agora, eles não estão conseguindo mais esconder, né? E já estão colocando, vejam vocês, a própria mídia canalha já está dizendo, né? Essa mesma mídia que dizia que Lula tinha 50% e Bolsonaro 20%, já está dizendo que há um empate técnico. Ou seja, está ficando muito claro que não se pode mais esconder que Bolsonaro não tem adversário no Brasil. Nós já falamos isso aqui em algumas oportunidades e eu não me canso de repetir. Não existe hoje adversário político para Bolsonaro no Brasil. Não se trata de uma questão de ser aqui um apoiador apaixonado pelo Bolsonaro. Não é isso. É de forma racional que eu digo isso. Ao menos que você me aponte um candidato que tenha a popularidade mínima aceitável para dizer que ele é um adversário do Bolsonaro. Porque todos os outros que foram colocados até hoje no cenário político para tentar ser um possível opositor do presidente, eu não consegui ver nenhum deles emplacar, né? Começou com Moro, não emplacou, foi para o Dória, não emplacou, foi para o Eduardo Leite, não emplacou, Simone Tebet não emplacou, depois teve aquele André Janones, não emplacou, Ciro não emplacou, nenhum deles emplacaram. Aliás, vocês nem veem nenhum deles nas ruas, né? Por quê? Porque, ao contrário do Bolsonaro, que arrasta multidões, né, que é consequência, obviamente, de um trabalho bem feito, de honestidade, de transparência, o reconhecimento do povo, ao contrário disso, essas pessoas não saem às ruas porque têm medo de serem hostilizadas. Essa que é a realidade. Não frequentam restaurantes populares, não pegam voos comerciais, não vão a uma carrocinha de cachorro-quente. Então está tudo muito claro no país. Está muito evidente de que Bolsonaro está reeleito no primeiro turno. Agora, é o que a gente tem dito, né? O único adversário do Bolsonaro hoje não é um político, né? É o sistema, né? O sistema em geral, de maneira geral, generalizada. Então, esse é o principal adversário. E é por isso que o próprio general já tomou ali as devidas providências, já fez os apontamentos necessários e pediu urgência. Nada vai transcorrer fora da normalidade, né? O presidente já garantiu isso e ele sabe muito bem o que ele está falando. E antes de fechar esse assunto, trazendo palavras do presidente, duas observações. Primeiro, ajude na nossa transmissão, compartilhe o link. O YouTube aqui está travando a gente consegue monitorar, a gente sabe quando a gente está sendo sabotado. Então, por favor, compartilhe o link da transmissão, jogue, traga alguém para assistir conosco, para a gente poder avançar aqui no engajamento e avançar na relevância, para mais pessoas estarem bem informadas com informação verdadeira. E o segundo tópico,
Quando o Alan fala aí do sistema, né, que o grande inimigo nosso é o sistema, cada vez está mais claro isso, e ele falou de vários e vários nomes que foram colocados à disposição. Vejam que até uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, o nome do Eduardo Leite era insistentemente colocado na mídia. De repente sumiu, desapareceu. Ninguém fala mais do Eduardo Leite. É assim que o sistema trabalha, é assim que o sistema funciona. E só para fechar, o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto na live dele, eleições limpas. Durante a transmissão semanal nas redes sociais, há uma semana, o presidente Bolsonaro cobrou do TSE que acolha as propostas das Forças Armadas. De acordo com o presidente, o TSE precisa convencer a equipe técnica das Forças Armadas de que eles, os militares, estão errados. Abre aspas para o presidente. Para o TSE, está uma maravilha. Vamos confiar nas eleições. E quem desconfiar? Continua desconfiando. O que posso garantir para vocês? Que teremos eleições limpas no corrente ano, afirmou o presidente na live. Ou seja, eles convidaram as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e acharam que as Forças Armadas não fossem cumprir seu papel constitucional de manter a democracia. E manter a democracia é ter eleições limpas. Foram lá, detectaram o óbvio, porque é uma urna de primeira geração, é um sistema muito antigo, muito arcaico, e detectaram um monte de falha, um monte de problema. E agora eles não querem mexer nisso e começam a arrumar desculpa, começam a atacar as Forças Armadas e responder de forma vazia. Por isso que o general está insistindo. Eu quero que vocês digam qual será o plano caso nós detectemos falha no processo. Se tiver eleição, a gente chegar lá, pegar erro, a gente tem que avisar o povo antes do que vai acontecer. E eles, obviamente, estão enrolando. Eles não querem dar essa resposta. Por quê? Por que será? Qual o motivo? Cabe a mim imaginar o seguinte: olha, eles vão criar uma narrativa de que há um golpe, que as Forças Armadas estão a serviço do presidente, estão dando um golpe. Essa é a impressão que eu tenho.